Fala aí pessoal, boa noite. Vamos a mais uma live aí falando sobre espiritualidade e daquela mesma forma vamos esperar aí alguns minutinhos, né? Uns 5 minutinhos para esperar algumas pessoas entrarem e daí a gente dá início, não importando a quantidade de pessoas que tiver aí junto com a gente, porque a nossa live aqui na verdade, o objetivo dela é de alcançar o máximo de pessoas para que a gente possa ajudar sempre na vida dessas pessoas. Boa noite, Roberto. Boa noite, filho. Seja bem-vindo, Pai abençoe. Boa noite, filha. Seja bem-vinda, Pai abençoe, Monique. Beijo. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Boa noite, minha querida. Então é isso aí. Estou falando para a gente esperar mais uns 5 minutinhos, né? Para a gente poder começar aí de fato a nossa live. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Boa noite, Cris, seja bem-vinda aí. Lembrando aí, pessoal, que a gente precisa compartilhar essa live o máximo que a gente puder. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Tamo junto, casa de reunião. Tamo junto sempre. Então, a gente precisa compartilhar essa live aí, seja no Face, no Instagram, seja lá onde for, né? Para as pessoas, na verdade, ter um alcance, né? Grande, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Porque, na verdade, a meta aqui é justamente essa. Né? Então a gente precisa dar o like aí. A gente não está no YouTube, a gente está no Face. Então não importa muito, né? E nosso objetivo também nem é esse. Mas em algum momento a gente vai passar para o YouTube. Então realmente de fato precisa aí, né? As pessoas que estão acompanhando, tá lá. Se inscrevendo no canal para que a gente, quando esteja fazendo o vídeo por lá, vocês possam visualizar. Boa noite, Josi, seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem aí nos Estados Unidos. Espero que estejam todos bem. Aí, abraço em todos, beijo no coração. Então, a gente precisa realmente compartilhar. Porque esse compartilhamento ele não importa se ele vai ser municipal, estadual, né? Ou em termos mundiais, de país e tal. Porque a religião, né, existe em todos os lugares. Então, a gente está aqui para tentar levar esses vídeos ao máximo de distância para ajudar as pessoas. Não importa se elas estão aqui no Rio de Janeiro, no Nova Iguaçu ou em qualquer outro lugar do mundo, né? O que importa é a gente estar disseminando essa palavra para tentar despertar as pessoas, tentar ajudar, tentar mudar aí a vida, né, de algumas pessoas que estão num ciclo vicioso, num ciclo muito ruim e acabam que não conseguem despertar, né? Então é importante também às vezes falar com o pessoal para acompanhar a gente aqui, né, online, porque eu entendo que tem até muitas pessoas que visualizam depois, né? Tem muitas visualizações, a gente consegue ver lá, mas o interessante às vezes é a pessoa acompanhar e ela, né, conversar, bater um papo, perguntar e tal, para que a gente possa, para que a live possa até ficar melhor, ficar mais dinâmica, né? Ter a oportunidade das pessoas estarem tirando suas dúvidas e etc, né? Porque às vezes a dúvida de um, né, é a dúvida de muitos, entendeu? Então, eu vou, deixa eu ver aqui quantos minutinhos já tem, 4 minutos. Então eu vou iniciar, né, a nossa live. Eu preparei hoje, né, a gente ficou aqui de estar dando continuidade, né? A gente vai falar aqui sobre tipos de mediunidade, né? E algumas coisinhas antes disso, ectoplasma e tal, que são muito importantes
Mas eu preparei uma aulinha hoje sobre esse assunto, mas a gente está tão acostumado, né? Eu estou repetindo incessantemente aqui sobre conduta moral, ética, né? Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então estou falando isso o tempo inteiro, né? E aí eu preparei hoje algumas palavras chaves que a gente vem falando para que as pessoas possam melhorar. Então eu escrevi aqui alguma coisa sobre rancor, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, ego, porque muita gente, às vezes a gente fala sobre esses sentimentos, mas as pessoas nem sabem de fato o que é cada um deles e, né, como é que elas podem fazer para melhorar. Então eu vou falar um pouquinho deles rapidamente e tive uma inspiração hoje para falar de algumas outras coisas e aí a gente começa, tá bom? Então vou fazer aqui uma oração rápida, né, para não ficar muito extensa, e as pessoas elas tendem a ter uma certa dificuldade em se concentrar e de repente acha que a oração sei lá, é algum tipo de demora ou etc. Então, mais uma vez a gente agradece aqui ao Pai Todo-Poderoso, aos nossos mentores espirituais, né, ao guia espiritual que cada um de nós tem em particular, né, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente, mais uma quinta-feira, de estarmos bem, com saúde diante toda essa situação que está acontecendo no mundo. E humildemente a gente pede para que a gente possa ter a percepção, né, a humildade de poder ouvir, sentir, intuir as mensagens que os nossos mentores, os nossos guias, eles enviam a todos nós para que a gente possa trilhar o caminho da luz, o caminho do bem, para que a gente possa fazer a nossa parte bem feita, né? E de forma positiva, sempre com muita saúde, sabedoria e paz. Então, que assim seja. Amém. Boa noite, Josi, seja bem-vinda, tudo bom? Então vamos lá. Vou falar rapidinho mais uma vez aí, quem entrou agora. Estou pedindo para o pessoal compartilhar a live, né? No Face ou onde for, pode ser compartilhado aí do meu Face mesmo, né? E daqui a um tempo a gente vai passar para o canal do YouTube, mas enquanto isso a gente está no Face. Com o objetivo dessa live chegar a distâncias, né? Seja estaduais, municipais, mundiais, para que a gente possa ajudar ao maior número de pessoas possíveis. Porque pessoas com problemas, pessoas sendo enganadas, pessoas sendo obsediadas, pessoas sendo manipuladas, ela tem em todo mundo, né? Então, se a gente puder ajudar essas pessoas de alguma forma, isso é importante de fato. Então, vamos compartilhar, vamos chamar aí as pessoas. E como eu falei, eu sei que existe uma quantidade de gente, né, que assiste depois a live, e a gente tem um alcance até bom, mas seria super interessante que todos assistissem online, porque aí dá a oportunidade das pessoas tirarem suas dúvidas, né, e ao mesmo tempo poder crescer ainda mais com a gente aqui e essa live ficar mais dinâmica. Tá ok? Então, como eu falei, né, eu tive essa inspiração hoje e eu quero falar, né, como a gente fala aqui, de melhorar o ser humano, da gente buscar conduta moral, ética e etc. Então, eu quero falar aqui de tudo isso que a gente fala. A gente vem falando de todas essas palavras, né? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, Ana, salve, seja bem-vinda. Então, eu queria falar dessas palavras que a gente vem falando, né? Que são sentimentos muito ruins que a gente precisa se libertar, mas às vezes as pessoas não sabem
né, desses sentimentos, o que realmente eles representam e o que são eles. Então, essa inspiração de hoje eu anotei aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos lá. O primeiro sentimento que eu anotei aqui foi rancor. O que é o rancor? O rancor está ligado diretamente à mágoa, né, que aquela pessoa recebe, ou aquela ofensa que aquela pessoa recebe, mas normalmente essa mágoa ou essa ofensa, ela não é qualquer mágoa ou qualquer ofensa, ela precisa ser profunda. Mas algumas pessoas, elas conseguem sentir rancor das outras, mesmo com pequenas mágoas ou pequenas ofensas e etc. E isso tudo, né, esse sentimento está ligado ao ódio, à raiva, porém o rancor ele não é demonstrado pela pessoa, ele fica dentro dela, né? E aí, logicamente, esse sentimento ele prejudica sempre a própria pessoa e, evidentemente, que essa pessoa cria sentimentos e pensamentos, né, que se transformam em formas de pensamentos, e isso atrai, né, obsessores e dificulta na evolução daquela pessoa, porque ela precisa tentar se libertar dos sentimentos. Veja, em todo momento a gente está aqui para falar que ninguém é perfeito, né? Que todos, absolutamente todos encarnados têm defeitos. Porém, precisamos falar disso sempre, porque é falando e estudando é que a gente toma consciência e consegue, de fato, a nossa mudança interior. Entende? E o próximo sentimento aqui que a gente vai falar é de orgulho, né? Que está ligado a quê? A vaidade, arrogância, desprezo, soberba, né? É aquela pessoa que é a mais poderosa, que acha que pode tudo e ninguém pode detê-la, né? Então, essa é a vaidade. Por exemplo, o cara é um bandido, então ele acha que ele é o melhor de todos os bandidos, que ninguém pode matar ele ou ele ser preso, que ninguém vai pegar ele e que ele é brabo, é isso. Então, isso é a vaidade, ou perdão, é o orgulho, né? Que também está ligado à vaidade, mas que a gente vai falar da vaidade, entendeu? Então, torna aquela pessoa arrogante. Então, porque às vezes a pessoa acha também que sabe muito, ou que estuda muito, ou que ocupou cargos, né, elevados na sua vida material, ou até na sua vida espiritual. E aí, na vida espiritual, a gente vê muita gente assim, atinge determinados cargos, e aí o orgulho, né, a vaidade fica lá em cima, e fica tudo, né, de uma maneira ruim, porque se torna uma pessoa extremamente arrogante, né, por causa desse sentimento. Então, o próximo sentimento que a gente vai falar é vaidade, né? É aquela pessoa que às vezes demonstra uma aparência falsa, né? Na verdade, a maioria das vezes é isso. Ela quer se colocar acima de tudo e de todos, ou seja, ela não tem erros, e só os outros que erram, né? Ela erra, ela faz, ela acontece, mas ela nunca assume os erros dela, só as outras pessoas que erram e etc. Então a gente vê um montão de gente assim aí, né? O próximo seria a inveja, né? Que na verdade é igual a cobiça. Então a inveja a gente não precisa nem falar muita coisa, porque só o sinônimo aí, que é a cobiça, já diz tudo, né? Inclusive, né, é um dos mandamentos, não cobiçai. Aí eu vou mudar lá um pouquinho o mandamento: não cobiçai nada do que seja do próximo, né? Que esse que é o correto. Então, a inveja nada mais é do que a cobiça, que é aquilo que a pessoa, às vezes, por mais que a pessoa tenha aquilo, mas ela inveja outra pessoa. Enfim, isso faz parte do ser humano, né? Mas existem duas invejas. Claro que inveja não é a palavra correta, mas
Existe aquela inveja que a pessoa fala, caraca, eu queria ter tudo aquilo que aquele cara tem. Caramba, eu queria ser aquela pessoa. Caramba, eu queria ter aquela mulher. Caramba, eu queria não sei o quê. Então isso é uma inveja negativa, né? É uma coisa que aquela pessoa pode ter. Basta ela, né, querer, ela lutar pelo ali. E existe aquela que a gente chama de inveja, mas é aquela, pô, se Deus quiser, eu vou chegar até aquela pessoa, né? Então é um sentimento que é considerado até inveja, mas não negativamente, entendeu? É altruísta, aquela pessoa que pensa em melhorar porque tem uma referência. Ah, eu tenho a referência do Divaldo Franco, um exemplo, ou do Chico, ou seja lá. Então, caramba, eu estou me espelhando neles, então eu quero melhorar, eu quero chegar ao máximo que eu consiga pertinho deles, para que a gente consiga ajudar outras pessoas, se ajudar e etc e tal. O próximo aí é o ciúme. Esse é brabo demais, todos eles são muito ruins, mas o ciúme então é tenso, porque o ciúme está ligado diretamente à raiva, né? Traz a infelicidade, porque aquela pessoa às vezes não se sente numa posição de exclusividade. Então é um sentimento de insegurança. E o ciúme é que destrói muitas vezes o relacionamento, né? Então o ciúme destrói muitos relacionamentos, não só amorosos, mas diversos tipos de relacionamento, porque pela insegurança daquela pessoa e porque ela às vezes quer ocupar uma posição que não é dela ou que não é o momento, enfim, isso tudo está ligado ao ciúme. Então ele é o grande destruidor de relacionamentos, ok? E por fim, o ego. O ego é igual a eu. Eu é o eu da pessoa. Então, ego é igual ao eu da pessoa. É aquela pessoa que só tem interesse próprio. Ela só pensa nela. O interesse dela é apenas em se beneficiar de alguma coisa ou de alguém, seja lá do que for, interesse próprio. Então, esses são sentimentos que a gente tem que ouvir aí de novo, né? Escrever num papel todos esses sentimentos, né? E os significados de cada um deles, ler todo dia isso e tentar trabalhar isso dentro do nosso coração, da nossa mente, para que a gente de fato mude o nosso eu interior. Entendeu? Então, esse é o grande segredo para a gente começar a nossa mudança. Tá? Então, eu não podia deixar de falar isso, né? Porque é extremamente importante a gente saber desses sentimentos. Boa noite, Lê, seja bem-vinda. Uma outra coisinha que eu anotei aqui, né, antes da gente começar a falar, que é de extrema importância, é que no próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, não sei se é no capítulo 18 ou 19, ele diz dos erros de tradução que muitas vezes a Bíblia contém. Até na própria Gênesis, está lá escrito, no próprio Gênesis existem erros de tradução. Então, na verdade, naquela época, eles não conseguiram traduzir ao pé da letra, e aí aconteceu alguns erros de tradução, e isso gerou discordância em algumas interpretações. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, teve uma passagem que está lá escrita que Jesus fala assim: não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Quem não odiar seu pai e sua mãe não herdará o reino de Deus. Ora, é complicado, né? Alguém acha aí que realmente
Jesus, na época dele, né, ele pregava o ódio, a gente precisa entender a espiritualidade, né? Existem contradições, assim como tudo que é contradição, a gente tem que ter atenção. Por isso que eu falo, e nós vamos fazer uma live sobre o povo cigano, nós vamos fazer uma live sobre o candomblé, então nós vamos fazer uma live sobre todo mundo. Só que, por exemplo, olha essa contradição, não é isso? Como que Jesus, ele pode ter falado para odiar o pai? Se Jesus, ele fala para honrar pai e mãe, então é uma contradição. Jesus nunca poderia ter falado para odiar ninguém. Então, já é complicado. Eu estou falando isso aqui porque da outra vez eu falei que a Bíblia tinha sido alterada várias vezes. Então, eu fui dar uma olhada, né, para estar baseado em algum fato verídico. Então, isso aí boa noite, Débora, seja bem-vinda. Então, isso aí já é o primeiro ponto que a gente tem que estar aí de barbas, né, botar as barbas de molho, que tem alguma coisa complicada. Jesus falou que com tudo que ele estava fazendo aqui na Terra, vou falar com as minhas palavras, né? Mas quem lê lá vai entender. Ele veio e com a vinda dele, e com tudo que ele estava pregando, iriam acontecer divisões na sua própria casa. Se eu não me engano, eu até anotei capítulo 10, versículo de 34 a 36. Ou seja, dentro da própria casa, o pai iria brigar com o filho, a mãe com filha, a sogra com genro. Então iria haver essa divisão, porque por conflitos, né, de interesses espirituais, porque as pessoas não entenderam de fato aquilo que ele veio pregar aqui. E se você vê, infelizmente existem religiões hoje em dia, não é nem religiões, desculpa, não é nem religiões, mas são canalhas. Existem canalhas hoje em dia, que são líderes religiosos, que pregam isso. Que se você não for, se eu sou casado com você, se eu sou seu filho ou sou seu pai, mas não sou da mesma religião, esses canalhas, eles não pregam o respeito, eles não pregam a paz, o amor, a união, o entendimento, a fraternidade. Não, eles pregam a divisão. Eles falam que só você tem a salvação, que todo mundo é filho do demônio, que só você tem Deus. Falsos profetas. Foi o que Jesus falou, que iriam aparecer milhares de falsos profetas. E o que tem de falso profeta aí está cheio. Tem um montão deles batendo na nossa porta. Entendeu? Então a gente tem que estar aí, com os olhos bem abertos, porque é muito lamentável tudo isso. E a gente não pode deixar passar isso em branco, né? Porque a gente precisa alertar as pessoas. Então, foi isso que Jesus estava falando quando ele falou que iria existir divisões, brigas, conflitos, afastamentos dentro da mesma casa por conta de situações religiosas. E a gente o que mais vê, infelizmente, isso aí acontece com muita gente. Uma grande maioria acontece isso. E é lamentável, porque na verdade Cristo, ele não pregou nada disso, né? Ele pregou o quê? Todos nós temos pecados, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, precisamos amar aos outros como a ti mesmo, e etc. Entendeu? Então, né? Então, o sentimento mais valioso para Deus, segundo o Evangelho e o Espiritismo, não é o amor, né? E sim a caridade. É o ato mais valioso, o sentimento mais valioso para Deus, para Jesus e etc. Ou seja, é a pessoa ter o sentimento de ser caridosa com os outros, fazer a sua parte para a espiritualidade, né? E essa parte é a caridade. Ah, mas não é o amor? Lógico, veja bem a coerência. Se você tem a caridade dentro de você, se você pratica a caridade, é porque você já tem o amor. Porque a caridade não existe sem o amor.
mas o amor existe sem a caridade. E é por isso que esse é o mais forte sentimento de todos. E é aquilo que está sempre a olhos vistos do nosso Pai Maior. Entendeu? E isso tem que passar aí para o máximo de pessoas possíveis, porque as pessoas ficam achando muitas coisas. Então não sou eu, vou repetir. O que eu falo aqui não sou eu que estou falando, eu apenas estou sendo um mensageiro, né? Ali a gente está embasado, principalmente nos estudos evangélicos, né? Que são feitos nos livros psicografados e que serve aí como a nossa Bíblia aí para todos, né? Então é isso que a gente precisa ter atenção. Aí eu vou falar de um outro ponto que surge muitos conflitos, né? Mediunidade versus merecimento. Poxa, meu pai, por que aquele menino ali ou aquela menina que é uma pessoa que totalmente descompromissada, é uma pessoa totalmente, sei lá, meia tosca e tal, ela tem uma entidade maravilhosa, é uma entidade que chega, já está pronta, não precisa disso, não precisa daquilo, já chega dando consulta, chega falando, chega isso, chega... A entidade é assim, a pessoa não. Poxa, mas por quê? Por que aquela pessoa ela tem o merecimento de ter uma entidade como aquela e eu, que sou uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que quer fazer diferença, uma pessoa que estou aqui, estou fazendo, chego, papapá, e não tenho isso. Por quê? Na verdade você tem sim. Na verdade você tem. Talvez você não precise tanto de uma entidade daquele nível, né? Isso, claro que isso não é via regra para todos, né? Mas porque normalmente a grande maioria das vezes, salvo aqueles médios que têm uma entidade que vieram prontos com o objetivo de ter as suas casas espirituais e de levar a palavra, de transformar a vida das pessoas, certo? Mas aqueles que vieram para fazer o seu trabalho, né, com excelência por causa dessa espiritualidade, muitas vezes são justamente médiuns perdidos, médiuns que precisam de grande ajuda. E aquela espiritualidade ali apareceu na vida deles para que, de alguma forma, eles se sentissem privilegiados, apoiados, etc. Mas aí cabe ao dirigente da casa alertá-los quanto ao ego, quanto à vaidade, né? Quanto ao orgulho, para que eles não caiam em armadilhas, que é o que normalmente acontece. E vocês podem observar, vocês façam uma pesquisa aí, faz uma pesquisa aí com todos que você conhece. Todo médium que tem uma espiritualidade nesse nível, se ele não veio para ser um dirigente correto, ele normalmente ele não está mais na espiritualidade. Ele está jogado por aí, está na vida, nem exerce mais direito à espiritualidade dele. Esse é o fim de todos, que acabam se perdendo e com uma mediunidade dessa. Então essa é a grande diferença. Então não é para que ninguém se sinta assim ou assado por causa da mediunidade de cada um. Todos nós temos a nossa mediunidade, cada um é diferente da outra, e cabe a nós mesmos a gente fazer diferença para que isso cada vez aumente mais, cada vez fique mais latente na nossa vida, tá? Aí eu coloquei uma outra estrofe aqui: bom médium versus moral. Ou seja, quanto mais moral o médium tiver, maior e mais dotado será a espiritualidade dele. Menos erro vai ocorrer na vida daquele médium. Quanto menos moral, mais erro, mais vergonha, mais isso e papapá. Eu coloquei aqui uma observação, né? Que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não force ninguém a deixar a sua fé para adotar
a outra, a fé do outro. Então você veja a contradição desses líderes espirituais, né? Que eles tentam manipular as pessoas, né? Eles tentam manipular, é um jogo de manipulação das pessoas para que elas abandonem determinadas coisas e mudem para a outra, porque ele fala que a dele é melhor, porque a dele, só a dele que encontra Jesus, o que encontra Deus, seja lá o que quiser falar. Entendeu? Então, na verdade, isso é um grande pecado. É muito mal visto perante Deus. Na verdade, a gente precisa levar a verdade, só isso. E aí as pessoas é que devem escolher os seus próprios caminhos, né? Então a gente não deve manipular ninguém e infelizmente não acontece isso. Outro detalhe, nunca amaldiçoe ninguém. Nunca, absolutamente nunca, independente de qualquer situação, independente do que aconteça, independente de qualquer situação, nunca amaldiçoe alguém, porque será você amaldiçoado também por Deus. Então, né, a gente precisa tomar cuidado, porque eu jogo para muita gente e aí algumas pessoas não conseguem mudar de vida, não conseguem seguir em frente. E às vezes a gente tem que trabalhar durante 3 anos por aí para mudar a vida dessa pessoa. Mas por quê? Porque essas pessoas foram amaldiçoadas. Muitas vezes elas foram amaldiçoadas por elas mesmas. Entendeu? Isso já vem de outras encarnações, etc. E aí o trabalho é longo. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Principalmente com a autossabotagem. Auto-se sabotar. Né? E aí, o que é a autossabotagem? É você falar, fazer coisas que prejudicam principalmente a você mesmo. E isso aí é a derrotada de muitas pessoas, né? Então a gente precisa encontrar na espiritualidade esse equilíbrio, né? Para a gente poder estar fazendo a nossa parte da melhor forma possível, tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui: acolha a quem vem até vós e deixe em paz os que te repelem. Então, quem vier até mim, eu, de certa forma, tenho a obrigação de acolher. Quem vier até mim, seja reincidente ou não, eu tenho essa obrigação de estar acolhendo ali e tentando ensinar mais alguma coisa. Mas aquele que me repele, o que a gente tem que fazer? Nada. A gente tem que falar? Não. A gente tem que fazer alguma coisa? Não. Ou a gente precisa fazer o quê? Absolutamente nada. Deixar essa pessoa seguir a vida dela. Entendeu? Deixa ela seguir a vida dela. Vamos esquecer dela. A pessoa foi embora. Se ela repeliu você, ótimo. Então segue sua vida. Aí você segue a sua vida e aí tudo fica legal. Em um dia ou em um momento, a gente precisa rezar para que essa pessoa ou você despertem para a verdade, né? E quando despertar para a verdade, peça perdão a Deus pelos seus erros, ou se for orgulhosa, não peça. Siga em frente, entendeu? Então isso aí vai ser de cada um. Isso está muito ligado à evolução do ser, né? Porque é difícil o ser humano pedir desculpa para o outro. O orgulho não deixa, né? Pedir desculpa hoje em dia está muito raro. As pessoas são extremamente orgulhosas. Então, e isso faz com que a cada dia vá se destruindo determinadas coisas, né? Então, isso aí fica como alerta para todo mundo, para a gente tomar cuidado, né? Um outro item que eu anotei aqui está escrito lá: não façais que paguem pelas nossas preces. Agora você vê, tem um monte de gente aí cobrando para fazer oração, né? Cobrando
pelo trabalho de cura. Ou seja, isso aí é um pecado gigantesco perante a Deus. Entendeu? Então você vê como é que são as coisas, né? Então lá na minha casa, por exemplo, eu faço cristais. Jamais poderá ser cobrado os cristais. Lá eu faço, vamos dizer, o passe. Jamais poderá ser cobrado o passe. Lá eu faço o reiki. Jamais poderá ser cobrado o reiki. Lá eu faço a aromaterapia. Jamais poderá ser cobrada a aromaterapia. Lá eu faço a cromoterapia. Jamais poderá ser cobrada a cromoterapia. Lá eu faço a fitoterapia. Jamais poderá ser cobrada a fitoterapia, que é o tratamento através das ervas. Boa noite aí, pessoal, que está chegando agora. Entendeu? Então, é muito tenso, né? Muito tenso a gente ver esse tipo de situação, né? Dentro de um espaço espiritual. Mas não é que a pessoa de repente não é nem culpada. A pessoa às vezes não sabe, não teve aquela orientação, não teve um local que possa ter lhe dado aula e etc e tal. E aí as pessoas, né, querem cobrar coisas que são extremamente pecados diante do Pai, né? Inclusive, eu vou estar incorporado com uma entidade, como eu falei em uma das lives aí, eu estou incorporado com a entidade e vou cobrar. É complicado, entendeu? Porque o que você ganhou de graça, você, né, tem que dar de graça. E o espírito protetor, ele está com você de graça. Apenas ele está ali para evoluir, né? Para evoluir e evoluir a você mesmo. Entendeu? Então, isso é preocupante. E isso é um sinal de alerta que a gente precisa alertar as pessoas, né? Porque perante ao Pai isso é um grande pecado. Ok? A prece, ela é igual à caridade, né? A prece tem efeito para as pessoas? Depende de quem faz a prece. Se a pessoa que faz a prece tem uma conduta moral, tem uma conduta ética, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está ali fazendo a prece por aquela pessoa sem absolutamente interesse nenhum, essa prece terá um resultado formidável. Deus escutará a sua prece, né? Os guias espirituais escutarão a sua prece e delas eles farão algo por aquela pessoa, ok? Agora, toda pessoa será ouvida na sua prece? Não, não será. Aquela pessoa que não tem moral, que não tem a conduta, né? Ela não será ouvida. Mas toda pessoa pode e deve fazer a prece? Sim, claro. Porque mesmo aquela pessoa que não tem moral, ela deve fazer a prece para que sirva, talvez, naquele momento, ela possa ser influenciada por algum espírito guia para ajudá-la a melhorar, né? A melhorar o seu eu, né? E assim ela evoluir, dar mais um passo na evolução. Mas o Humberto está falando, não é Humberto que está falando, não é Humberto, não, né? Vamos estudar e procurar aí assim formar, que aí vocês vão ver que eu sou apenas o mensageiro, não estou falando nada, estou apenas passando aquilo que é a verdade, apenas a verdade, nada mais do que a verdade, ok? Mais uma coisa super importante para todo mundo aí, né? Na verdade hoje é o dia dos conselhos, né? Acabo que eu ainda nem de fato comecei ali, mas a gente está fazendo isso, não podia deixar passar de falar isso, né? Porque a nossa missão aqui é essa. Nunca, mas nunca peça justiça para Deus.
porque você será da mesma forma julgado. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Casa de reunião. Então, absolutamente nunca peça justiça. Porque, como Jesus falou, né? Quem é que não tem pecado? Será que tem alguém aqui encarnado que nunca pecou? Eu acho que é muito difícil. Né? É muito... Porque, às vezes, você peca com atitudes, peca com palavras, peca com pensamentos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso aí. Então, nunca peça justiça, não. Porque você não precisa pedir justiça. A espiritualidade não é cega. Né? Eles veem tudo. Eles sabem exatamente quem é cada um e o que cada um fez. E a lei de causa e efeito está aí para todos. Cada um receberá aquilo, né? Aquele efeito ao contrário da sua causa. É simples assim. Entendeu? Será dessa forma. Então jamais vamos pedir justiça. E a gente vai pedir, se quiser pedir alguma coisa, né? Vamos pedir misericórdia. Pedir misericórdia, pedir, sabe, paz, pedir iluminação. É isso que a gente precisa pedir, né, para a espiritualidade. Não nada ao contrário. É pecado pedir prosperidade? Não. Você pode pedir o que você quiser, desde com boas intenções, né? Mas o que a gente está aqui para pedir de fato é que a espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, eu falo logicamente de Deus também, que nos dê a oportunidade de evoluir. E o pior é que muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que fazem a oração ao Pai, ou a própria espiritualidade dela, né? E isso foi também uma mensagem que me veio hoje, porque existem muitas pessoas que estão aí pedindo direção. Chega no templo, pede direção aos mentores espirituais, está lavando sua louça e fala com os mentores espirituais, está em algum lugar, está pedindo ajuda, está cansado disso, cansado daquilo, está pedindo ajuda, né, para a espiritualidade, está pedindo para que a espiritualidade possa mostrar o caminho, possa dar uma direção, possa, sabe, iluminar. Então, tá aí. Vamos compartilhar a live, porque às vezes essa live é tudo que a pessoa precisa para poder entender muitas coisas que estão acontecendo na vida dela. E aí você que de repente não assistiu as outras e está assistindo essa, a gente fez um canal no YouTube com esse único propósito, para guardar os vídeos lá. Então você entra lá no canal e tem todos os vídeos e você pode assisti-los, né? E compartilha ele com outras pessoas, porque da mesma forma que você está precisando, outros também estão precisando. Então vamos ser caridosos, vamos ajudar ao próximo a cada momento, né, adquirir mais e mais oportunidades para melhorar e para sair dessas dificuldades. Ok? Então, vamos lá. Dá para a gente dar aqui continuidade, né, ao que a gente veio estudando, mas a gente não podia deixar de falar isso aí, né? Boa noite aí, Eliane, seja bem-vinda, abençoe. Então, eu até sugiro a vocês, né, a ouvirem novamente a live e anotarem, né, determinadas coisas, anotem mesmo, de fato, no papel, anota e deixa isso anotado, né, de forma que você corre do dia, você leia aquilo ali, porque aquilo ali vai ajudar você a crescer, ajudar você a evoluir, vai ajudar você a mudar de vida, vai ajudar você a se equilibrar e etc. Ok? Então vamos aqui na continuidade. Bom, vamos contar um caso interessante, né? Que um determinado livro de autoria mediúnica de Emmanuel, né? Aí todo mundo sabe quem é Emmanuel, né?
virou um caso célebre, porque as suas páginas foram psicografadas por Chico Xavier em Uberaba, em Minas Gerais, enquanto as páginas ímpares foram psicografadas por Valdo Vieira, como é evidente aí. Aqueles dois conceituados, ou seja, os dois conceituados médios só conseguiram entender perfeitamente o conteúdo daquele livro quando finalmente puderam juntar as páginas pares e ímpares. Então você vê como é que é a espiritualidade. O cara de um lado psicografou páginas pares e o outro psicografou páginas ímpares, em lugares diferentes, momentos diferentes. Então, tem como? Não tem como. Não tem como. Não tem como duvidar. E aí é o que os espíritos falam, né, a todo momento, que muitas vezes eles lamentam muito. E que mesmo que Jesus tivesse voltado, nada mudaria. Porque isso não é um milagre? Parece que é. Me parece que é. Né? Isso aí é uma das milhões de provas que existe da veracidade desses livros, da seriedade desses livros, que na verdade, né, a gente tem que se basear nisso, entendeu? Para que a gente possa ser melhor e ajudar aqueles que nos seguem, entendeu? Então a gente tem que ter consciência das coisas. Então não tem como duvidar disso, mas pasmem, uma porção de gente duvida. Uma porção de gente, um monte, tá duvidando aí, acha que é fraude, é farsa, porra, me poupe. Né? Então, quer dizer, esse ser humano está longe da evolução, está estagnado aí na teia de aranha e vai ficar, né, até o momento que ele possa despertar, ok? Então, eu vou até pular o restante aqui, que são comentários que foram feitos em relação a essa situação, que não é tão interessante a gente falar, porque o interessante é isso. Né? O restante a gente já comentou aqui, que é um en passant, tá? Vamos aqui ao item 3, direto, tá? Como podemos saber que o espírito que nos manda mensagens mentais é um bom espírito? A gente veio falando lá também naquela live de obsessão, né? Principalmente pelo teor das mensagens. Conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Um espírito bom jamais vai colocar no seu mental mensagens ou inspirações destrutivas. Olha, você está trabalhando, cuidado, que a tua mulher está lá te traindo, teu marido está lá te traindo. Isso não é um espírito bom. Pode até ser verdade, mas não é um espírito bom. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essas sugestões, tá? Que causem temor ou desespero, ou seja, mensagens que podem causar preocupações, né? Temor ou desespero naquelas pessoas. Então a gente tem que tomar até muito cuidado com o que a gente passa para frente, né? Recebeu uma mensagem, passou aquilo ali para frente e aí vai causar um pânico, né, geral. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Próximo item. Como podemos nos livrar dos maus pensamentos inspirados por espíritos levianos, que é o que mais tem? Com uma vontade firme, muita convicção de querer repudiar esses pensamentos e se sentir que está se deixando seduzir, peça ajuda aos bons espíritos através de uma oração sincera e de coração. Ok? Próximo item. Podemos pedir ajuda aos espíritos bons para nos inspirarem moralmente com relação aos nossos problemas, mentalmente, com relação aos nossos problemas materiais, eles melhor do que ninguém, eu até falei isso anteriormente, claro que sim, né? Podem nos ajudar, pois já tiveram os mesmos problemas, estiveram encarnados aqui também, só não podem criar o hábito de envolvê-los em nossas vidas, criando uma dependência constante com a espiritualidade. Nem os espíritos equilibrados gostam disso, tá?
Pedir um conselho no momento de desespero é uma coisa, fazer disso um hábito é uma questão de obsessão. Aí passa aquela ser a obsessão de encarnado para desencarnado, como eu comentei aí, né? Ou seja, tem muita gente que faz isso, assim, dos oráculos, né? Hoje eu vou sair para alguma coisa, deixa eu pegar o oráculo, deixa eu ver se dá tudo bem, não sei o que. Hoje eu vou ali pegar o oráculo. Então todo dia eu estava querendo abrir um oráculo para saber de si próprio. Com certeza absoluta aquilo ali vai estar com vários erros, entendeu? Isso aí não é positivo, ok? Vamos passar aqui para um próximo item. O que é ectoplasma, que é o que a gente fala muito aí, né, nas mesas kardecistas. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Então, é a substância que se acredita, né, ser a força nervosa e que tem propriedades químicas semelhantes à do corpo físico de onde provém. Segundo Kardec, se trata de uma substância vaporosa e diáfana, viscosa, esbranquiçada, quase transparente com os reflexos leitosos. Sua função principal é a de catalisar as energias do médium e, em sessões praticadas em centros espíritas, especialmente realizadas para este fim, pode-se observar médiuns em transe desprendendo esses ectoplasmas para as várias partes do corpo, por várias partes do corpo, né? Seja pela orelha, boca, nariz e etc, né? Alguns até ficam bocejando e tal, entendeu? Que não conseguem se controlar, né? Essa emanação toma forma específica, caracterizando o fenômeno das materializações. Observação: cabe acrescentar que o espírito e o médium agem em união das forças para que a manifestação possa ocorrer. Um depende do outro. Um dos dois sozinhos, encarnado ou desencarnado, não pode gerar esse fenômeno. Logo, se há uma manifestação desse tipo ocorrendo, é porque existem um ou mais espíritos atuando sobre um ou mais médios de efeitos físicos ou mediúnicos desse ectoplasma, tá? E essa energia é aquela que os espíritos utilizam para ajudar os outros espíritos sofredores, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui na hora para a gente não atropelar, beleza? Temos 7 minutos ainda. Então, vamos falar aqui de alguns tipos de mediunidade, ok? Existem tipos de mediunidade em que o médium não é a origem do fenômeno, mas apenas o elemento que fornece parte dos fluidos necessários à realização do fenômeno, envolvendo elementos materiais pesados. O espírito desencarnado retira uma substância chamada ectoplasma do médium para que possa, com ela, produzir efeitos físicos, como, por exemplo, materialização de pessoas ou objetos, barulhos, movimentação de objetos, odores, todo e qualquer fenômeno mediúnico que envolva os sentidos físicos da matéria. Então, né, aquele negócio que você vê, sentir cheiro e etc e tal, só consegue ser feito com a liberação do seu próprio ectoplasma. Um espírito sozinho jamais poderia fazer isso, né? E por isso que naquelas casas aí onde a gente vê muito aquele seriado, que tem aquela manifestação toda, só acontece a manifestação quando aquela pessoa está na casa, porque eles usam o próprio ectoplasma daquela pessoa, tá? Então, para isso acontecer, é preciso de um médium de efeitos físicos, ou seja, um médium de ectoplasma, que é o que a gente acabou de falar agora. Médios de efeito físico. Os médios de efeito físico podem ser facultativos, têm consciência da sua mediunidade e produzem fenômenos espíritas por sua própria vontade, certo? Involuntários ou naturais, não têm consciência de sua mediunidade e provocam fenômenos espirituais sem querer e sem saber que tudo parte dele. Então isso acontece com muita gente até está internada nessas clínicas com problemas psicológicos, psiquiátricos e tal,
por esse motivo e acabam que não são tratadas da devida forma, porque falta esse estudo para esses determinados médicos, ok? É um tipo de mediunidade muito frequente também em crianças. Por isso a gente tem que ter atenção com os nossos filhos. E por isso que uma obsessão na criança é 1000 vezes pior do que num adulto. Não tem nem comparação, né? Uma desobsessão numa criança é extremamente difícil. Eu já peguei algumas aí e é muito, muito, muito tenso, né? A gente fazer uma desobsessão numa criança do que num adulto. É incomparável, né? Vamos aqui à tipologia. É o fenômeno em que os objetos batem, como ocorria nas mesas girantes no começo do espiritismo, com o objetivo do espírito se comunicar. O que ele está falando aqui é que lá atrás, em 1800 e alguma coisa, que eu não me lembro agora bem, Kardec, para conseguir tudo isso, ele fez esse contato com os espíritos, e aí esse nome se tornou aí, mesas giratórias, porque isso foi de fato um ocorrido naquela época. Os espíritos, com essa força, eles conseguiram levantar as mesas e fazer com que elas girassem, para que eles provassem para aquelas pessoas que estavam ali quem eram eles, o que eles queriam e que era tudo verdade, né? Bom, voz direta é a comunicação por voz direta através da confecção de aparelhos vocais com todos os detalhes, confeccionando como fluido cósmico universal, combinado também com o ectoplasma. Desdobramento, isso tudo são formas de mediunidade, tá bom? Ou seja, médium, agora médium de desdobramento, ok? É a consciência fora do corpo físico. O espírito usando o veículo menos denso, o espírito abandona o corpo físico consciente, permanece ligado pelo fio de prata, né? Que a gente já eu falo muito lá na minha casa, né? Eles chamam aqui de fio de prata, eu chamo de cordão de prata, né? É a mesma coisa, que ele fica ligado, né? Exatamente nessa região aqui do chácara umbilical, entre aqui o chácara umbilical, o plexo solar, e ele fica aqui, né, conectado. Então o espírito ele sai do corpo e fica conectado por esse cordão de prata. Se o cordão de prata se romper, acabou, né, a vida no corpo, né? Ele por exemplo, entra em coma e não desperta mais, né? Então, boa noite, Eliette, seja bem-vinda. Então, vamos continuar aqui. Não podemos confundir com o desligamento temporário do corpo que acontece durante o sono. No desdobramento, o médium não precisa estar em sono profundo para se desligar do corpo. Basta entrar em um transe mediúnico. Ok? Muitos médios são levados em desdobramento por guias espirituais para que eles realizem trabalhos no astral. Normalmente o médium se lembra. Então, desdobramento é quando o médium se lembra. Tá? Eu sonhei que eu estava fazendo um trabalho em tal lugar com determinadas pessoas. Você não sonhou, você estava num desdobramento espiritual. Filho, é isso aí. Em coma não acorda mais, acabou. Se esse cordão de prata for rompido, acabou, não acorda nunca mais, né? Entrar em coma e aquele espírito ele já caminhou, já foi, já partiu para um outro plano, só ficou o corpo aí, entendeu? Vamos lá. Então, o desdobramento é isso. O desdobramento é simplesmente o ato em que você tem consciência, né? Não é aqueles que você sabe que está em algum lugar fazendo alguma coisa, entendeu? Então você foi levado ali para que você fizesse esse determinado trabalho, e aí sim você está realizando um trabalho espiritual. Às vezes você está tendo aula, às vezes você está trabalhando, e etc. e tal, ok? Então esse é um tipo de mediunidade. Outro tipo, transfiguração, é a mudança temporária da fisionomia do médium.
Alguns a classificam como um fenômeno de efeitos físicos, mas a realidade é um fenômeno decorrente da incorporação. Neste caso, o perispírito transborda saindo da caixa carnal e com impregnações ectoplásmicas chega a ofuscar a forma física, expressando-se em sua luminosidade. Tá? Próxima, personificação, parecida com a transfiguração. Este fenômeno transforma o corpo e as feições do médium por alguns instantes. Este passa e se apresenta como outra pessoa. É o caso do médium delicado, que ganha uma aparência robusta quando incorporada com determinado caboclo, boiadeiro e etc. Tá? Ou um jovem médium que fica com feições de idosos ao incorporar um preto velho, ou sei lá, uma pombagira, um exu, não sei. Depende daquela entidade ali. Tá? Próxima, mediunidade curadora. Existem médios que realizam cura e até cirurgias espirituais com resultados imediatos. São espíritos que desenvolvem ou que desenvolveram esta capacidade em encarnações passadas e assumiram o compromisso de ajudar as criaturas aqui nesse plano terreno. Exemplo, médicos, etc. O bom médium pode ajudar a curar um irmão através do passe magnético, dando com amor e fé através do trabalho dos seus guias espirituais. Mas só o médium de cura tem a condição de realizar operações espirituais de grande porte, extirpar tumores cancerígenos, operar o coração, coluna e outros problemas graves de saúde. Okay? Esse tipo de médium não é comum, é com certeza uma mediunidade onde a cobrança espiritual se torna muito maior, pois lida diretamente com vidas humanas. Se o médium não for equilibrado, não tiver conduta moral, ética e etc., jamais terá uma mediunidade de cura, ok? Porque ele pode matar, inclusive, as pessoas que estão sendo tratadas por ele. Então, boa noite aí, pessoal, todos que chegaram aí. Boa noite, meu irmão. Pai abençoe, benção. Seja bem-vindo. Então, eu vou até repetir, né? Os médios para trabalhar na sala de cura, né, é uma coisa, mas na sala de cirurgia espiritual é outra. Então, existem os médios de cura e os médios de cirurgia. São dias diferentes, né? É claro, eu estou falando da minha casa, mas pode ser até que seja no mesmo dia e tenham médios diferentes. Mas aquele médium que trabalha na parte da cirurgia espiritual, ele tem que ser um médium completamente diferenciado, né? Se ele tiver alguma dessas bebida, vício, qualquer tipo de vício, não pode ser médium de cura. Qualquer tipo de falha moral não pode ser médium de cura. Então ser médium de cura é bem complicado, ok? Agora a gente vai aqui para um item extremamente importante e de grande discussão, né? Deixa eu ver aqui. E aí, cara, o nosso tempo acabou, hein? Mas não sei se dá tempo da gente falar, que são os problemas causados pelo próprio médium, que é animismo. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente não atravessar o horário e as pessoas têm seus afazeres e de repente não causar aí a não atrapalhar aí as funções das pessoas. Como o nosso propósito é até às 21 horas, vamos respeitar isso. Eu vou marcar aqui, né, aonde eu parei. E esse assunto da próxima live será bem tenso, que a gente vai falar de animismo, que tá brabo, né? Animismo é bem complicado. Então, vamos ver se a gente consegue. Tem mais um detalhe. Na quinta-feira que vem, eu estarei em curso, fazendo um curso para justamente me especializar e eu poder ajudar ainda mais. Valeu, Aline. Não, vamos falar semana que vem. Pra gente
eu poder me especializar, futuramente eu poder dar esse curso, também é um curso, é algo novo, né? Que ainda está sendo trazido para cá, então eu já vou estar fazendo e, se Deus quiser, eu vou estar podendo ministrar daqui a um tempo esse curso e estar podendo fazer esses trabalhos também na minha casa. Então, eu não poderei fazer a live na quinta-feira que vem às 8 horas, porque eu estarei justamente no curso, esse horário. E aí eu queria saber de vocês, porque o curso, eu acho, se eu não me engano, é 1 hora. Então, aí a gente teria que ver se eu faço essa live na quinta-feira às 18h30 ou 21h30. Entendeu? Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. E aí, o que vocês me dizem disso? Quinta-feira que vem faremos a live às 6h30 da tarde ou às 9h30 da noite. Início 6h30 ou início 9h30. Preciso aí que vocês deem a opinião aí para a gente estar programado para a gente fazer essa live com o maior número de pessoas possíveis. Vamos lá então? Aí a maioria vai ganhar, entendeu? 21h30 a gente deve acabar a live por volta de 10h30 da noite. Não tem problema para mim não. E 6h30 a gente vai acabar aí. E eu não posso passar de 7h30 porque eu tenho que me preparar e eu tenho que fazer o curso. Entendeu? Então, beleza. É isso aí. Então, tá ótimo. Então, 21h30 ganhou. Tá show de bola. 21h30. A maioria ganhou. Então tá combinado. 21h30, quinta-feira, estamos aí para a próxima live. E não vamos deixar de assistir, né? A gente vai estar falando de animismo, vidência, né? Desenvolvimento mediúnico e etc. Ok? Então, vamos compartilhar essa live aí pelo Face, pela onde for. Vamos compartilhar com as pessoas, né? Vamos compartilhar para todo mundo, porque a nossa missão aqui é de levar a informação para todo mundo. A nossa missão, né, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, os próprios Espíritos falam que quando você retém o teu conhecimento, quando você não passa o teu conhecimento à frente, significa que você está cometendo, eu vou usar a palavra pecado, não é assim que eles se referiram, mas está cometendo um erro, está cometendo um pecado ali perante esses espíritos. Então, na verdade, os espíritos, eles pregam que a gente precisa passar o nosso conhecimento adiante, entendeu? E eu não estou preocupado com absolutamente nada. Eu estou preocupado em passar o conhecimento e fazer a minha parte perante ao Pai. Eu estou aqui simplesmente para ajudar todo mundo. Espero muito que essas lives possam ser compartilhadas e que possam chegar aí na maior parte de pessoas possíveis, para a gente de alguma forma ajudar essas pessoas a se livrarem, né, de algumas coisas que na própria vida delas, ok? Então, a quem chegou tarde aí, vale a pena vocês assistirem a live novamente e anotarem algumas coisas, porque é de grande importância para vocês, tá? E quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas aí aqui com a gente. Quero falar mais uma vez do projeto social que a gente está fazendo. Graças a Deus aí a gente ainda está fazendo esse projeto social,
né? Estamos ainda com as cestas, estamos ainda doando as cestas básicas, e eu queria agradecer a todos que contribuíram e estão contribuindo com esse projeto social, né? Esse projeto social não é meu, não é para mim, e sim para todos que estão fazendo a sua parte, né? Porque quando você ajuda, é a caridade. Como eu falei lá no início da live, o sentimento mais importante para Deus é a caridade. Então, a caridade também é isso, né? Vamos ajudar ao máximo que a gente pode, porque é isso que a gente tem para fazer. Então, muito obrigado a todo mundo aí que tem ajudado. A gente tem doado as cestas, graças a Deus. A gente pode e está doando muitas pessoas, ajudando muitas pessoas. E é como Marcela falou aí, um pouquinho de cada um, a gente, né, junta daqui, junta dali, e aí a gente consegue ajudar mais uma família, a mais junto. Então é aquele ditado, né? Juntos somos mais fortes. E é assim que é. Obrigado aí a todo mundo, obrigado Josi, obrigado você. O sacrifício não é nada, a gente está aqui para a gente estar ajudando aí a quem quiser, né? A quem puder, porque eu queria até falar isso, não se preocupem quando a gente compartilhar a live, se as pessoas vão assistir, ou se as pessoas não vão, ou, na verdade a gente não pode estar preocupado, a gente não tem que estar nem aí, na verdade. A gente está aqui para fazer a nossa parte. Então é como Jesus, muitos foram chamados, poucos ouvirão. Eu estou aqui tentando levar a verdade, tentando mostrar, né, tirar o véu, aquela coisa que tampa a visão das pessoas. Então estou tentando mostrar o caminho, estou tentando mostrar a verdade, estou tentando ajudar no crescimento, desenvolvimento e no melhoramento da vida de cada um. E aí cabe a cada um ter o seu momento. Então, às vezes eu falo com um hoje e o cara só vai despertar daqui a 10 anos quando escutar essa live. Entendeu? E ele vai falar, caramba, perdi 10 anos da minha vida, eu podia ter tido a oportunidade antes. E uma coisa até que eu às vezes faço erradamente é me lamentar, às vezes assim, caraca, eu nunca tive ninguém para me orientar nisso. Poxa, nunca tive uma pessoa, né, que me chegasse e me falasse, me ensinasse tudo isso. E aí eu estou dando essa oportunidade a vocês, né? Porque eu estou fazendo jus àquilo que eu estou passando. Eu não passo nada sem estudar. Então, eu estou dando essa oportunidade ao melhoramento individual de todos nós. Então, é isso aí, né? Vamos assistir novamente essa live, vamos anotar o que foi falado, vamos compartilhar ela, vamos colocar lá, né? Vamos olhar lá no canal do YouTube que estão todas as outras lives, né? E como eu falei, o canal tá lá só para guardar as lives. Eu estou fazendo pelo Face, então eu não tenho interesse em nada. Então o canal do YouTube tá lá. É só entrar e se quiser se inscrever, se inscreve, que aí você vai ter a notificação e no futuro faremos as lives por lá. Se não quiser se inscrever, não se inscreve. É uma coisa assim natural. A gente está ali só guardando essas lives e que o intuito é todos assistirem. Então todas estão lá, todas são importantes, todas têm que ser vistas, têm que ser assistidas e se utilizar dela como crescimento, como alavanca para você melhorar de vida, ok? Então é isso aí. Obrigado a você, Rogério. Grande abraço, beijo em todos. Então lembrando que na próxima quinta faremos a live às 21h30, 9h30 da noite, para que a gente dê continuidade aí a esse processo, tá bom? 9h30 da noite, não vamos atrasar. Eu espero que o curso também não atrase. E aí, qualquer coisa eu aviso vocês, tá bom? Obrigado aí, Cláudia. Obrigado, Aline. Obrigado a todo mundo aí, a todos vocês. Obrigado aí, Rogério. Beijo em todos. Uma boa noite aí. Fiquem com Deus e que a paz do Senhor esteja de fato
com todos vocês. Que a paz esteja dentro da casa de vocês, porque nada é melhor do que a paz. Nada, absolutamente nada é melhor do que a paz. E vamos ficar de olho aí, que talvez eu volte, né, com a casa em julho, né? Talvez agora eu volte em julho, mas com as mesas, né, para evitar ter aquele distanciamento, para ter com álcool gel, etc. e tal. Tá bom? Então, beijos em todos aí. Bom final de semana. Fiquem com Deus.